Doutor Porfírio Pinto é investigador do Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta e é formado em Teologia e doutorado em História e Cultura e conhecedor e especialista do século XVI, da época moderna, e fez uma tese sobre o padre António Vieira muito relevante, chamado Palácios e Choupanas, a arquitetura teológica do padre António Vieira, e que, pela primeira vez, estudou de forma abrangente a teologia do padre António Vieira, para, desse modo, a partir da arquitetura teológica, perceber aquilo que foi a verdadeira dimensão e expressão e sentidos daquilo que é o legado do padre António Vieira na perspectiva literária, em outras dimensões políticas e de missionação, que é conhecido. Professor Rio Pinto, a palavra é sua. Muito obrigado por ter aceitado este convite, com a sua disponibilidade para estar neste momento. Boa tarde, obrigado. Obrigado pelo convite aos diretores deste projeto sobre a história da missionação, a história global da missionação portuguesa. Também saúdo os colegas que estão envolvidos neste projeto e quem nos está a ouvir esta tarde. Eu vou muito brevemente apresentar um pouco o conteúdo do volume, como foi projetado, e depois, para responder um pouco ao tema que foi proposto, luzes e sombras sobre o processo de universalização do cristianismo, abordar três pequenas notas sobre a questão da propaganda fidei, sobre os métodos usados, ou a metodologia usada na missionação, e também a realidades antropológicas. E o segundo volume desta história global da missionação foi organizado, ou foi projetado de seguinte modo: haverá um primeiro capítulo, capítulo inicial, que incidirá sobre as relações conflituosas entre a Congregação da Propaganda Fidei e o padroado português. E isto é relevante porque esses conflitos são os que vão balizar praticamente o arco temporal do volume, desde a restauração, precisamente a primeira medida da propaganda fidei contra o padroado português foi tomada em 1640, no ano da restauração, até à regeneração, nos anos 1851, 1868, foi também nesses anos que foi realizada a primeira concordata entre a Santa Sé e Portugal, e foi resolvido, mais ou menos, resolvido o problema, a questão conflitual entre a propaganda fidei e Portugal, ou o padroado português. Mas nessa altura o padroado português já estava muito reduzido. Segue-se depois 4 ou 5 capítulos sobre a missionação global, vou usar as áreas geográficas a nível desses capítulos, e depois uma segunda parte com 5 capítulos temáticos que desenvolve aspectos dessa missionação global. A metodologia usada, por isso é que vou dar também um exemplo hoje, vou falar um pouco dessa metodologia, a questão do assistencialismo, da difusão das misericórdias, realidades antropológicas, como a escravatura, que vou falar daqui a bocadinho um pouco, a relação da missionação com a cultura, as ciências, a arte, a música, e, enfim, um capítulo depois sobre as rupturas pombalinas e os projetos iluministas de reforma. Então, passo às notas que tinha falado. A primeira sobre a propaganda fidei e a sua relação com o padroado. Como sabem, a propaganda fidei foi criada em 1622 e, a longo termo, ela irá mudar o rosto da missionação global, porque, paulatinamente, ela vai se substituir aos padroados, padroado português ou padroado espanhol,
e nos inícios de 800, ou meados de 800, praticamente, todas as missões já estão sobre a orientação da propaganda fidei. No entanto, a criação da propaganda fidei, ainda que depois se torne conflitual em relação ao padroado português, já não é assim bem em relação ao padroado espanhol, ela foi também quase pedida também por Portugal. Desde o século XVI, Portugal defendia a necessidade da criação de um organismo central em Roma que se encarregasse da solução de problemas que frequentemente se colocavam aos missionários no terreno e que estavam, evidentemente, fora da alçada dos padroeiros, que se ocupavam mais com a nomeação de bispos, com o apoio material à missionação, mas que não eram incapazes de resolver problemas teológicos, evidentemente. E assim o explicaram o embaixador Dom Álvaro Castro e o geral da Companhia de Jesus, o padre Francisco de Borja, no encontro que tiveram com o Papa Pio V em 1568. De facto, depois o papado criou uma comissão cardinalícia que ocasionalmente se reunia para tratar das dificuldades, mas era muito pouco. Essa problemática somente foi resolvida com a criação da Congregação de Propaganda Fidei em 1622. Por vários motivos. Primeiro, por não reconhecimento de Roma do levantamento português, da restauração de 1640. Depois, também, o segundo grande motivo, pela política claramente francófona da Cúria Papal, começaram a surgir os conflitos entre o padroado português e a nova congregação romana. Como mencionei há pouco, o primeiro ocorreu logo nos primeiros anos da restauração, uma vez que a propaganda fidei nomeou missionários capuchinhos italianos para o Reino do Congo, sem a permissão do padroeiro de Portugal. Portugal protestou e quem mediou este conflito foi um jesuíta, o padre Nuno da Cunha, que se encontrava em Roma e que durante anos foi mediando este conflito, que acabaria por acabar no final das guerras da restauração, o reconhecimento do rei português. Esse conflito acabou naturalmente sem grandes problemas. Mas entretanto, tinha começado um outro conflito muito mais grave nos territórios do Extremo Oriente, na Conchichina, em Turquia, em Sião, com o envio de vigários apostólicos, bispos, da Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris, que criaram situações de dupla jurisdição extremamente graves, e contra a qual Portugal fez questão de se pronunciar. A França apoiava os esforços da propaganda, desejosa também de aumentar a sua influência no Oriente. Mas depois, onde os conflitos duraram mais tempo foi na Índia, no Malabar, em Maliapore e Bombaí, com situações de vários tipos, onde também não faltaram casos de dupla jurisdição, e esses conflitos só terminariam, portanto, com a concordata de 1857. Para ilustrar um pouco esta problemática, eu trago aqui dois textos de Vieira. O primeiro era ele missionário no Maranhão. Ele realça, portanto, o valor, a importância do padroado no apoio dado pelo rei, do monarca português, à pregação do Evangelho. Então, em carta ao rei Dom Afonso VI, diz Vieira que o Reino de Portugal tem por fim particular e próprio a propagação e a extensão da fé católica nas terras dos gentios, para que Deus o levantou e instituiu. E quando Portugal mais se ajustar com este fim, tanto mais certa e segura terá a sua conservação, e quanto mais se desviar dele, tanto mais duvidosa e arriscada. Portanto, é um apelo ao rei para continuar a apoiar a obra missionária. No segundo texto, já está ele em Roma, é um texto de 1672, está ele em Roma e
informando-se bem da questão do envio dos bispos franceses para o Oriente, ele leu o Memorial dos Vigários Apostólicos de Lambert Lamotte e François Palu. Ele critica a ação da Congregação da Propaganda e diz ele em carta a Duarte Ribeiro de Macedo: muito será que França se contente com isto quando tem os olhos postos no Oriente e armado companhias e empenhado tantos cabedais e procurado tanto que dos nossos portos lhe dessemos algum. Aqui vi, os dias passados, um livro traduzido do francês em que o seu autor declarava, debaixo do pretexto da fé e zelo de propagação dela e das missões, quanto ele rei cristianíssimo, o rei de França, a se queria adiantar naquelas partes. A este fim são mandados lá bispos franceses que, com as omnipotências que daquilo levam, perturbam as jurisdições dos nossos bispados e têm inquietado quanto lá estava em paz, não sem graves indícios e provas quase certas de que são execados de jansenismo. E, contudo, a que os defende e se opõe à observância dos nossos antigos privilégios, sem valer nenhuma razão ou justificação deles, sendo mais claros que a luz do sol e não tendo outros de Espanha, a quem se guardam inviolavelmente. Tudo isto faz e pode a prata de uma coroa e as bandeiras despregadas da outra. Portanto, Padre António Vieira refere já aqui várias coisas, nomeadamente essa duplo critério da propaganda que não inquieta o padroado espanhol, mas provoca o português, e depois esta curiosa relação de acusar os bispos franceses que foram para o Oriente de um certo jansenismo. A segunda nota que eu queria aqui também evocar de respeito à crise do rito chinês. Portanto, como referiu Pierre Antoine Fabre num artigo de 2010, a crise do rito chinês pode ser vista como uma situação de limite à metodologia jesuítica da acomodação, percebida praticamente como um fracasso dessa estratégia. Nós sabemos que desde o início os jesuítas seguiram muito essa estratégia da adaptação, da acomodação. Vemos essa ação também no Padre António Vieira na sua missão no Maranhão, mas outras congregações não o faziam e isso, portanto, havendo problemas, podia criar, portanto, essa situação de limite a essa mitologia. O que estava em causa na China para os missionários, mesmo para alguns jesuítas, era o dever de renunciar à idolatria, pelo que a questão do rito chinês fazia lembrar muito aquela antiga luta dos primeiros cristãos contra o culto do imperador. Evidentemente que na antiguidade, quer dizer, o imperador era um adversário do cristianismo, enquanto que o imperador chinês, no caso do rito chinês, é manifestamente um apoiante da estratégia jesuítica. Todavia, na realidade, muitos que se opunham a partir da Europa ao rito chinês, eles estavam a fazê-lo mais movidos contra os ritos propriamente ditos, e quem muito se opunha a esta questão do rito chinês eram precisamente os jansenistas. Mas a questão do rito chinês, de que é que tratava especialmente? Muito resumidamente, a expansão do cristianismo na China, nos primeiros séculos 600, começou por colocar-se a questão de saber se era aceitável a participação dos chineses convertidos, ou melhor, dos chineses batizados, nas atividades tradicionais, como o culto dos antepassados,
e o respeito a Confúcio. Havia certos ritos de manifestação de respeito a Confúcio que eram feitos. Mateus Ricci considerava que ambas as situações, quer o culto dos antepassados, quer o respeito, a manifestação do respeito por Confúcio, ambas as situações eram de natureza não religiosa e por isso não contrariavam a religião católica. E a maioria dos jesuítas seguiu essa linha. Porém, depois da morte de Ricci, Nicolau Longobardi, provincial jesuíta da China, começou a discordar dessa opinião. E com essa discordância, portanto, começou então a querela do rito chinês internamente e que teria um grande impacto quer na China, quer na Europa. A situação agravou-se nos últimos anos 600, mais precisamente em 1693, quando o bispo de Fujian proibiu a prática do culto dos antepassados e o respeito de Confúcio, e o papado seguiu essa decisão alguns anos depois. Ora, essa atitude criou um conflito com o imperador que culminaria no total fracasso da missionação católica na China, portanto, com a expulsão, os missionários acabariam por ser expulsos. Na altura, o rei português, temendo que isso afetasse também o território de Macau, tentou ainda mediar o conflito, e, nomeadamente através da embaixada de Alexandre Metelo de Sousa e Menezes, mas também não surtiu efeito essa mediação e, portanto, esta crise do rito chinês acabou mesmo por comprometer a missionação em território chinês. A outra nota que queria aqui também educar muito rapidamente tem a ver com as realidades antropológicas, a construção do outro. É também Pierre-Antoine Fabre que define a missão nos tempos modernos como uma viagem sem retorno, em contraposição com aquele modelo medieval da cruzada. Ou seja, já não se trata de um regresso a um lugar original perdido, ainda que por vezes se fala de conquista espiritual, mas de uma viagem num só sentido, de ida. Curiosamente também, Luís Tomás, ele, em textos sobre a evangelização, sobre a missão, ele também contrapõe muitas vezes esse ideal cruzadístico medieval com a evangelização pacífica, iniciada já por franciscanos e dominicanos no final da Idade Média, mas que irá ser desenvolvida, sobretudo a nível global, pelos jesuítas na Idade Moderna, seguida depois também pelos capuchinhos e pietinos. Ora bem, não havendo regresso, sendo a viagem de uma só ida, portanto, a viagem missionária deixa uma brecha aberta. O outro permanece outro, e há como que um dever de construir a alteridade. Não surpreende por isso que através desse esforço missionário que surge, por exemplo, a etnologia nos séculos XVI a XVIII, a valorização dos vários povos a nível mundial, mas também, portanto, esse compromisso com essas situações, realidades antropológicas que comprometem o outro, como seja, por exemplo, a escravatura. Eu aqui vou citar também um outro texto do padre António Vieira, relativo, portanto, à abolição do cativeiro dos índios, e poderia também, mas não encontrei o texto a tempo, mas sei que existe, que é também uma relação de um capuchinho, o Frei Francisco de La Mota, uma relação acerca da escravatura na Costa da Guiné, que seria também interessante, mas não consegui encontrar o texto, não trouxe. Trouxe o do padre António Vieira relativamente ao cativeiro dos índios, e é retirado, é muito sintomático, é retirado de um texto que ele escreveu já depois de vir do Maranhão, que é a resposta aos capítulos que deu contra os religiosos da Companhia. O procurador do Maranhão
Jorge de Sampaio, em que realmente se pode notar esta valorização do outro, esta vontade de construir a alteridade. E diz o padre António Vieira: a conversão e a redução dos índios do Maranhão não só consiste em lhe pregarem os missionários os mistérios da fé e lhes darem conhecimento do verdadeiro Deus, mas depende principalmente de os segurarem e lhes persuadirem a que os portugueses os não hão de cativar nem maltratar, nem lhes hão de tomar suas mulheres e seus filhos, nem se hão de servir deles, senão voluntariamente por seu estipêndio, e finalmente que hão de viver juntos em suas aldeias como livres, sem se lhes fazer força nem violência alguma. E quando isso se lhes cumpra e guarde tão inteiramente como se lhes promete, ainda é grande eficácia da graça divina que homens gentios e bárbaros, criados sem nenhuma lei, nem ainda da natureza, queiram ser arrancados de suas pátrias e vir para terras estranhas a receber a fé de um Deus e a sujeição de um rei que não conhecem, e obrigar-se em tudo a tão diferentes estilos e preceitos de vida. Mas quando isto se não observasse assim, senão totalmente pelo contrário, e em lugar da prometida liberdade e bom tratamento, achassem os ditos índios cativeiros, violências, roubos, impiedades, que gentio, que bárbaro que fosse, havia de crer em tal lei, ou receber o Deus de tais ministros, ou sujeitar-se ao príncipe de tais vassalos. Obrigado.